imputado, ele não pode ser acusado, ele não pode ser prejudicado por isso, as pessoas em geral. Então, o valor de indenização, as perdas e danos que eu vou dar aqui vão ser altas. Se eu fosse juiz, ia ser alto. Então, todo o prejuízo do organizador, porque ele vai demonstrar para mim, né, ele vai indicar, quantificar, vai comprovar. O organizador fala, poxa, eu contratei, eu aluguei, né, o estádio, contratei segurança, fiz publicidade na rádio, vai juntar os comprovantes de gasto. Estou tendo que contratar pessoas para fazer a devolução do dinheiro para os contratantes, para os clientes, consumidores. Então, alguém pode perguntar, mas aí quem que tem que responder? A culpa toda, perdão, a culpa toda é do artista. Então, se os clientes, o público que comprou o ingresso quisesse processar alguém, eles processariam o artista. Se eles quiserem processar somente o artista, eles podem. Por quê? Porque o artista, pessoalmente, é que não realizou. O artista é o culpado. A culpa é um elemento que vai gerar a obrigação de indenizar ou de cumprir algum contrato, mas a culpa aí é uma análise muito pessoal. A gente vai analisar se ele não fez aquilo, né, por alguma falha dele, acidental, ou se ele não fez o que ele não quis, propositalmente, intencionalmente. Mas tem uma lei hoje em dia que é uma lei que atribui ao fornecedor, no caso o organizador do evento, um risco. Então, o risco que ele assume ao realizar aquele evento faz com que ele se torne obrigado solidariamente. Então, a gente que comprou daquela empresa o ingresso para assistir o show, a gente pode processar só o artista individualmente, nesse caso, ou vai processar a empresa. Mesmo que a empresa prove que ela fez tudo, que entrou na justiça, que tentou realizar o show, ela não se libera da obrigação de reparar os prejuízos àqueles que com ela contrataram. Ela vai pagar, vai devolver o dinheiro para todo mundo que comprou o ingresso, mesmo ela não tendo dado causa real a isso, e depois, numa segunda relação jurídica, ela poderá exigir do artista que deu causa a tudo, que é o culpado, o reembolso de todo o prejuízo material e também do prejuízo moral que ela sofrer. Então, essa é uma situação importante. Quando a gente tem uma obrigação pessoal, você não tem como obrigá-lo de maneira forçada e sim penalizá-lo com perdas e danos, ou até, se ele já disse uma semana antes que não ia em alguma cidade que dava para fazer, você pode preventivamente buscar judicialmente a tutela para que o juiz possa determinar, sim, o cumprimento do show sob pena de uma multa, se ele não for realizado, alta. Se a penalidade, se a consequência, se a punição pelo descumprimento for baixa, a pessoa que se obriga vai pensar se vale a pena ou não. Talvez até ele pensar, de última hora recebi um convite para poder ir numa festa que eu vou receber o dobro do que eu ia para o show, dane-se o show. Então, contratos em geral é um mecanismo clássico onde a gente vai enxergar essas obrigações que a gente estuda concretizadas. Contratos devem ser cumpridos. Agora, recentemente, a gente está tendo na pandemia um problema internacional, só fazer um recorte, que os Estados Unidos foram, né, para a China agora, em cima da hora, em alguns casos, na pista do aeroporto, ela estava carregando os equipamentos para a Alemanha, outros países. Os Estados Unidos foi lá e negociou aquela carga com os produtores chineses, comprando por um preço, às vezes, 3, 4 vezes maior. Então, tinham contratos que, então, eram obrigações jurídicas, os países, seus governos ou entidades particulares compraram coisas da China, a China tinha que entregar aquela quantidade daquele produto pelo preço combinado na data que foi combinada. E na última hora, por alguma razão, houve uma oferta mais alta, o que fez com que alguns fornecedores chineses, pela razão deles, descumprissem aquelas obrigações contratuais que preferiram vender a um preço mais alto. Se o judiciário não pune de maneira eficaz quem descumpre um contrato, as pessoas vão passar sempre a contratar, gerar uma expectativa que vão cumprir a obrigação para o outro e na última hora não fazem nada. Então, se o judiciário não pune forte alguém que descumpre sem justa causa um contrato, quando alguém, por sua culpa exclusiva, decide não cumprir um contrato, isso pode gerar um problema no mercado grave, que é a chamada insegurança jurídica.
E essa insegurança jurídica pode fazer com que os preços sejam mais altos, porque amanhã ou depois o dono de um show vai comprar um ingresso mais caro, ele vai pensar, deixa eu pagar um ingresso mais caro, que se esse cara não vier, não fizer alguma coisa, já que as pessoas talvez vão se sentir um pouco impunes, ou não temem a repercussão financeira porque tem muito dinheiro, de condenações baixas, a vontade de cumprir ou não cumprir um contrato vai ficar individual. Vai perder essa força obrigatória entre as partes. Então, essa seria a obrigação final, né, de fazer com alguma punição. A obrigação de dar, como eu disse, é dar coisa certa ou incerta. Incerta é a coisa que a gente fala por gênero. É aquilo que é genérico, que pode ser substituído por uma outra coisa igual, desde que você tenha a mesma quantidade, né, a mesma característica, composição. Então, você pode um dia chegar, está fazendo uma comida na sua casa e faltou sal. Aí você vai no vizinho e pede, olha, você pode me ceder aí um pouco de sal? O seu vizinho vai lá e te dá um saco de sal. Você, nesse dia, né, se obrigou com ele, diz, assim que eu terminar, eu vou depois no mercado e vou comprar e te devolvo. Você pode ir no mercado no mesmo dia, no tempo que você combinou, né, que você se obrigou a entregar. Se você não combinou data para entregar, tente cumprir na oportunidade mais rápido possível. Você vai no mercado, vai comprar o mesmo sal, na mesma quantidade, vai entregar para ele. Se você for uma pessoa que pensar em construir uma relação futura, você pode comprar 2 sacos de sal. Falar, olha, muito obrigado, você me cedeu um, toma aqui 2. Em agradecimento, você vai ganhar no crédito. Você não é obrigado a isso, né? Você se obrigou a ele a devolver a ele, que te pede, me empresta, né, um saco de sal. Tecnicamente não seria, vou falar me empresta, porque empréstimo seria devolver a mesma coisa, ainda que usada. Na realidade, você fala, você me cede, né, um saco de sal, você vai devolver para ele um outro saco fechado. Um tinha numeração 0001 da fábrica, esse outro é 0058. Tanto faz. Que nesse caso, o bem, ele é um bem fungível. Ele pode ser substituído por outro. Quando a gente está falando de um artista em geral, aquela prestação de serviço é uma prestação de serviço infungível. O contrato é personalíssimo. Intuito personae. Você contrata por aquela característica. Então, normalmente, um músico você contrata porque é aquele cara, não é porque é qualquer músico. Mas talvez para você, qualquer músico sirva. Então, às vezes, você contrata lá o Thiago, cantor, porque é o Thiago que interessa a vocês, ou vocês querem um cantor. Pode ser o Thiago, o João, Ricardo, qualquer um. Então, quando a contratação é específica, pessoal, em geral, um médico, um advogado, em geral, a contratação é pessoal. Você vai pelas características pessoais que aquela pessoa tem, que aquilo a distingue de outros tantos. Tem coisas que é geral. Você pode ter um médico que te atenda na emergência, qualquer um. Eu comprei o sal do Himalaia temperado lá com folhas de lótus do Nepal. Você tem um sal específico. Aquele sal, talvez, para determinada receita, você tem que usar aquele. Não vai servir trocar por um sal normal de iodo de cozinha clássico. Ou pode ser que sim. Então, depende sempre do caso concreto. Quando você trata de um bem, de uma coisa que é fungível, ela pode ser substituída por outra, sem problema algum. Dinheiro, em geral, quando você pega no banco, é um exemplo de contrato de empréstimo, chama mútuo feneratício. Se a gente quiser gastar um pouquinho aí, né? Conhecimento é mútuo. O contrato é mútuo, você se obriga a devolver uma quantia pré-determinada. Se alguém te emprestou dinheiro, R$1.000 em 10 notas de 100, e você se obriga a pagar ele R$1.000 daqui a uma semana, tem prazo determinado, você paga ele 20 notas de R$50, é R$1.000 do mesmo jeito. Então, você cumpriu a sua obrigação no tempo ou antes dela, você não pode cumprir depois, porque normalmente o cumprimento tardio ele vai gerar algum tipo de repercussão, né, de multa ou juros moratórios, mas existem coisas que você cumpre a obrigação não entregando a mesma coisa, porque é natural que seja um empréstimo para consumo. Se alguém pedir emprestado uma xícara de sal, de açúcar, você vai consumir aquilo, você vai devolver uma outra quantidade, da mesma marca ou equivalente. Nunca inferior.
você tem que devolver sempre na média. Se possível, a mesma marca. Se não tem, compra uma marca melhorzinha, né? Se você entregar uma marca pior, pode ter um probleminha. Igual aquele cara que chega no churrasco malandro, né, com aquela cerveja mais sem vergonha, e ele nem toma aquela cerveja que ele traz, ele já pega da melhor. Então, se você está ali se utilizando de bens, que a substituição seja por algo equivalente ou superior. Mas não tem obrigação de cumprir superior se não for estabelecido normalmente. Gente, está me dando aqui a mensagem de 1 minuto. Não vou derrubar rapidinho aqui quando terminar o tempo. 5 minutos vocês beberem uma água aí e a gente retoma de novo, tá? A gente vai começar a falar um pouco agora dessa distinção de coisa certa ou não, das consequências quando alguém descumpre uma obrigação. A gente vai analisar um pouquinho agora a figura da culpa. Se você que descumpriu deu origem ou não. Se o descumprimento está ou não ligado a alguma maneira de você agir, algum dever que recairia sobre você. Especialmente nesse momento que a gente vive, o direito vai ser muito modificado por obrigações descumpridas por um motivo alheio à vontade das partes, tá bom? Acho que vai derrubar por agora. 5 minutos para a gente tomar uma água, tomar um suco, alguma coisa aí, e a gente continua.